Então, pessoal, eu peguei aquela primeira questão que tem na página 24 e resolvi aqui para vocês. Fiz uma explicaçãozinha para deixar mais intuitiva, tá? Então, lendo a questão. Regina vai a um banco e faz um empréstimo de 12 mil reais por 3 meses, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Pergunta: qual a quantia que ela deverá pagar de juro? É uma pergunta. A segunda pergunta: e qual o total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Certo, vamos responder a primeira pergunta. Está perguntando qual a quantia que ela vai pagar de juro. Não sei, mas como eu posso descobrir? Eu posso descobrir utilizando a porcentagem, a taxa de juros aplicada a esse empréstimo, usando essa informação, usando a quantia que foi emprestada, a quantia do empréstimo, e o prazo que ela teve para pagar esse empréstimo, que foi de 3 meses. Então, fazendo as contas, primeiramente eu pego a taxa de juros e transformo em taxa unitária. Ela está em porcentagem, vou transformar em taxa unitária. Como? Dividindo para 100. A taxa, pessoal, é de 2,7 ao mês. Então, transformando em taxa unitária, basta dividir para 100. 2,7 dividido para 100 dá 0,027. Vezes 1.200 vezes 3. Então, 0,27 vezes 1.200 vezes 3 vai dar 324 vezes 3, que dá 972. Corrigindo aqui, pessoal, 0,027 vezes 12.000 dá 324. Vezes o 3, que eu deixei para multiplicar por último, dá 972. Detalhe nessa questão aqui. Se o prazo do empréstimo fosse de apenas um mês, pessoal, ela iria pagar apenas 324, porque eu não ia colocar o prazo aqui de 3 meses, tá? Não ia colocar o prazo de 3 meses, ela pagaria somente 324. Porém, é 324 a cada mês e ela emprestou por 3 meses. Então, 324 vezes 3, que dá um juro de R$ 972. Essa foi a primeira pergunta e está respondida, mas tem uma segunda pergunta. Qual o total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Ou seja, está perguntando o montante, que é os juros que ela vai ter que pagar, mais o quanto ela pegou emprestado. Se ela pegou 12 mil emprestado, ela não vai pagar 12 mil reais, porque foi empregada uma taxa de juros nesse empréstimo. Não vai sair somente pelos 12 mil reais. E também o prazo pelo qual ela ficou emprestada, essa quantia, também vai influenciar no quanto ela vai ter que pagar no final. Então, ela vai ter que pagar 12 mil reais mais 2,27% durante 3 meses. Como a gente calculou, deu R$ 972. Então, ela vai ter que pagar 12 mil reais mais os juros dos 3 meses, que é R$ 972. Então, vindo para cá, o montante é o capital, é o valor emprestado ou o valor aplicado, mais o juro gerado, que foi de 972. Então, o capital foi de 12 mil, mais R$ 972 de juro, que dá 12.972. Então, o montante, o quanto ela vai ter que pagar no fim do empréstimo, é R$ 12.972. E aqui, pessoal, eu fiz uma observação de como vocês devem prestar atenção em algumas informações da questão. Vocês devem prestar atenção no valor do capital, que é o valor emprestado ou aplicado. Nesse caso aqui, são os 12 mil reais. Vocês devem prestar atenção na taxa de juros, que é a porcentagem que vai ser aplicada em cima desse empréstimo, em cima do valor desse empréstimo, que no caso aqui dessa questão era 2,7% ao mês. E também no tempo de empréstimo, no tempo para ser pago esse empréstimo, que é o prazo do empréstimo ou aplicação, o prazo para pagamento desse empréstimo. Então, vocês devem prestar muita atenção nessa questão aqui do capital, da taxa de juros e o tempo, tá certo? E nunca se esqueçam de transformar a porcentagem em taxa unitária. Eu tenho que fazer a divisão da porcentagem por 100 para poder efetuar o cálculo, ok?